Nossos objetivos, dos nossos propósitos de vida, que elas possam nos conduzir à elaboração de melhores sentimentos a respeito da vida e que através dos esclarecimentos e do aumento da compreensão do sentido da vida possamos avançar na nossa caminhada evolutiva. Que Deus nos ampare neste propósito e especialmente hoje leve uma vibração de amor, de paz, de luz a todos os papais. Que assim seja. Bem, então, sem mais delongas, vamos receber com uma salva de palmas o nosso coral Amor e Luz, que vai abrilhantar aqui a nossa manhã. Boa noite, boa tarde, bom dia, bom dia. É sempre bom quebrar gelo assim logo de manhã, né? Mas para a gente ter um dia de comemoração especial, Dia dos Pais, e a gente começar o dia com alegria e com energia positiva e com sentimento de gratidão, principalmente, a todos os papais, as mamães que também fazem esse papel de papais e principalmente a Deus, nosso Pai maior. Essa primeira música que a gente vai cantar é a primeira vez que a gente vai fazer um novo arranjo, uma música de Geraldo Azevedo, Dia Branco, e especialmente hoje em homenagem ao Dia dos Pais.
Tá chegando o piano para vocês aí? O coral também, além da microfonia. Precisamos dar uma corrigida nessa... Ó, alô? Ó, tá vindo microfonia aqui ainda, gente. Tá? Tá baixo? Verdade? Vê agora como é que tá o som, parça. Melhorou? Então tá bom. Pessoal aí atrás, dá um help para nós aqui no som. Senão a gente vai aqui no gogó mesmo, vamos na capela também, não tem problema não. Tá? Legal. Enfim, as próximas duas canções, eu já vou apresentar já. Pessoal, pode chegar. Fê, seja bem-vindo, meu amigo Fernando Perry. Bom dia. Tudo bom? Tudo jóia? Alcides, é você? Legal. As próximas duas canções, então, a gente vai fazer... Ó, a microfonia de novo. Eita. Enfim, a próxima canção, Ai Que Saudade do Cê. Quem souber e quiser cantar junto, fique à vontade. E logo na sequência, Samarina, também conhecida na gravação de Wilson Simonal, para a gente fazer uma festa bem bonita aqui hoje. Tá?
A próxima canção, ela... Quem gosta dos Beatles? Eu particularmente amo os Beatles. Estarei no show do Paul McCartney no final do ano no Brasil. Mas essa próxima canção não é dos Beatles. Mas é de um grupo de mineiros que também amam os Beatles, que é o 14 Bis. E essa próxima canção, ela tem uma mensagem tão bonita e acho que tem tanto a ver com o que a gente aprende sempre aqui na doutrina espírita, né, que a gente está passando um processo de transição de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, que essa música vem a calhar pelo tema, que é justamente Planeta Sonho. Pessoal, então o momento mais aguardado da nossa apresentação está chegando, que é o final. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tanto aqui no salão presencial, pessoal que está acompanhando em casa, na transmissão online, também nossos irmãos desencarnados aqui. E essa última canção é literalmente uma oração, que também vai ser a primeira vez que a gente vai cantar. É um arranjo novo que foi feito na semana passada. E eu gostaria de destacar também, mais uma vez aqui, a presença da nossa queridíssima Maria José Zanardi, minha primeira professora de piano aos 5 anos de idade. Né? Vem cá! Isso. A gente também está com a presença do presidente da casa, do Uriel, prestigiando a gente aqui também. Muito obrigado, né,
por você estar aqui, em nome de toda a diretoria do centro, de todas as pessoas que dão um apoio muito grande para o nosso trabalho de música, trabalho de cultura. Afinal de contas, a arte é muito importante no meio espírita, é muito importante para ajudar na elevação da alma, né? E eu também gostaria de agradecer a uma pessoa que fisicamente não está mais aqui, mas está representado pela esposa, que a Amélia está aqui, que é o Jorge, né? O Jorge Freires. Que por muitos anos foi o coração do coral, a mola propulsora do coral, coordenador, né? E graças a ele que houve o convite para que eu pudesse hoje também estar aqui à frente, regendo esse grupo. Mas eu também não poderia deixar de fazer uma homenagem ao meu pai, hoje é Dia dos Pais, né? E essa próxima canção, quem souber cantar junto, ou fazer a oração junto, que é a oração de São Francisco.
Bem, muito obrigado ao nosso coral Amor e Luz, ao nosso maestro Fábio. Um agradecimento especial a cada componente, né, do coral, porque a gente sabe que para eles estarem aqui há todo um esforço muito grande de ensaios, horas de dedicação, todo esse trabalho de montagem, desmontagem das estruturas. Então, muito obrigado ao coral Amor e Luz. E agora, dando sequência aí aos trabalhos da nossa manhã, né, nós temos a alegria de receber mais uma vez aqui o Edgar Miguel, que sempre nos traz, né, esses temas tão importantes e tão provocantes. E hoje ele traz, né, mais uma vez, a palestra O que te perturba? Né, uma pergunta aí que nos faz refletir muito. Então, com vocês, Edgar Miguel. Bom dia. Eu acho que não está certo essa ordem. Eu deveria falar primeiro e abrir os trabalhos deles. Não tenho a menor dúvida. Sugiro que, inclusive, a gente inverta da próxima vez. Porque olha só o que eles nos causaram. Não sei se a gente precisa, de fato, de mais alguma coisa. Obrigado, viu, gente? Porque eles falam ao coração mesmo, né? Eles tocam, movimentam uma parte de nós que precisa ainda de muito desenvolvimento. A razão, talvez a gente possa pensar que a gente já atingiu, em termos coletivos, culminâncias. Sabemos raciocinar de uma forma muito elevada. Mas temos sérias dificuldades em relação ao sentimento. Né? Temos até medo do sentimento, dos nossos sentimentos. Apesar de sermos dominados por eles. Eu não concordo que a gente seja homens racionais, pessoas racionais. Eu acho que nós somos pessoas emocionais. Né? Usamos a razão para justificar os nossos sentimentos, o poder que ele tem sobre nós, e ainda a gente precisa caminhar muitíssimo. Tanto que Emmanuel fala que o sentimento é a luz divina, né? Sugerindo já que nós temos um trabalho aí para fazer. E eles nos trouxeram elevados sentimentos, agradeço muitíssimo, e acho de verdade que eu deveria falar 10 minutos e eles cantarem 50. Mas, como já fizeram a parte deles, vou tentar não estragar o que eles nos causaram. Tá bem? O tema faz parte daquele ciclo de palestras que eu já comecei aqui e que, pelo retorno que eu tenho tido, eu tenho mantido, né? Até vocês me disserem, mude, e assim farei. É uma pergunta, o que te perturba? A ideia é que alguém, ou algumas pessoas que queiram, que se sintam à vontade, nos digam o que te perturba. Sem entrar em detalhes pessoais, claro, né? Para que eu tente dar a minha visão à luz da doutrina a respeito desses incômodos que afligem o nosso coração, a nossa mente. É muito comum que a gente passe boa parte da nossa vida preocupado, não é? Muitas vezes até perdemos o sono, preocupados com tantas coisas, né? E a doutrina, o Cristo, ele tem a resposta a cada uma das nossas preocupações. Ele tem o caminho a cada uma das coisas que nos perturbam, né? E quem sabe a gente possa pensar sobre esses caminhos, né? Que estão à nossa disposição. Tanto é que, ali no começo do nosso lar, quando André Luiz foi recolhido no hospital lá, e na primeira visita de Clarencio, e que pergunta a ele, está tudo bem? Como você está? E André Luiz derrama aquele conjunto imenso de reclamações. E Clarencio ouve
com infinita paciência, quando finalmente André termina e ele diz assim: a dor para nós é oportunidade, e a luta é caminho para a divina realização. São as nossas preocupações que são oportunidades, e a nossa luta que nos perturba, que é caminho para a divina realização, não para as humanas. A divina realização é em nós. Então, o que nos perturba, o que nos incomoda, o que nos faz sofrer, o que nos faz chorar, são muito importantes. Não devem ser jogadas para debaixo do tapete e nem tratadas como sempre tratamos, como sendo algo indesejável. Se são oportunidades, por que estamos rejeitando-as? Por que não gostamos delas, se elas são oportunidades? Bem, alguém gostaria de dizer o que te perturba? Oi. Vixe, o que perturba o Uriel deve ser algo complicado. As desigualdades sociais. É isso. É muito interessante. Tudo que nos faz sofrer e que, portanto, nos perturba, tem uma razão de ser. São coisas que nos mobilizam e que nos fazem sair do ponto em que estamos. Então, parece que o Pai está querendo nos dizer que tudo que parece, tudo que nos faz sofrer, tudo que parece ruim... Não, eu vou até mudar o que eu vou falar. O Pai está claramente nos dizendo que tudo que parece ruim é importante. Necessário até para as transformações de todos nós. Para quem vive as agruras das diferenças sociais e para quem observa numa posição melhor essas dificuldades sociais, essas diferenças sociais. A gente que fala tanto sobre o momento planetário e que sonha com um paraíso que a gente nem sabe definir bem, porque alguns paraísos que a gente sonha são insuportáveis. A gente não ia aguentar ficar lá muito tempo, não, né? Porque fazem parte de sonhos não tão maduros assim. Então, as diferenças sociais, elas falam, as desigualdades, falam de nós. Porque somos nós que as criamos e mantemos. Porque a abundância é imensa. O Pai é de uma abundância sem fim. O planeta, nossa, nem se fale. Mas nós, na nossa estrutura social, na forma... Eu falei estrutura social, parece que é uma coisa distante de nós, né? Mas nos pequenos comportamentos que a gente tem, a gente está criando essas estruturas sociais. No comprar alguma coisa que a gente não precisa, a gente está aprofundando as dificuldades sociais. Porque fortalece uma estrutura que viabiliza, cria, mantém, propicia as dificuldades sociais. Então, quando a gente pensa, se a gente pensasse, puxa, por que eu quero isso? Eu estou gerando um impacto global, uma repercussão que vai muito além de mim. Então, somos todos nós, dentro do seu âmbito de ação, responsáveis pelas desigualdades sociais.
Claro que se a gente lembrar Kardec, nós não estamos falando das desigualdades individuais, porque somos todos desiguais. E isso é ótimo. Isso é ótimo, porque somos complementares. Porque somos as peças de um quebra-cabeça que se encaixam. E vocês percebam que as peças dos quebra-cabeça, dos bons quebra-cabeça, são todas diferentes. Não tem nenhuma igual, para a gente não pegar o padrão. Nós somos de uma riqueza interior gigantesca, porque somos filhos de um pai perfeito e de uma criatividade sem fim. Então, o nosso comportamento, e veja, não são comportamentos necessariamente maus, porque vivemos com medo, acumulamos, temos medo de faltar, sendo que os animais não têm esse medo, mas não param de trabalhar. Trabalhar no sentido de buscar o que precisam. Nós temos medo de faltar. Com 90 anos a gente continua acumulando, como se fosse vivermos mais 50. Depois dos 90 não vamos viver mais 50. Então, e esquecemos, porque sermos previdentes é extremamente importante. Mas a questão é o desequilíbrio que a gente faz no que guardar. Precisamos acumular alguns quilos de arroz para a semana? Sem dúvida. Mas também precisamos acumular ações que nos transformem intimamente e que façam com que dentro de nós haja algo que nós nunca mais vamos perder. Nós precisamos trazer essa abundância que a gente busca desesperado e com medo para fora de nós, para dentro. Então, essa é uma perturbação, Uriel, ótima. Sugiro que você a mantenha. E sugiro que todos nós continuemos perturbados, porque é importante que nós nunca percamos a capacidade de indignação. Se a gente normalizar, ou seja, tornar normal, olha, alguém morrer de fome é uma coisa tão comum, tão normal, desde sempre se morre de fome, então está tudo certo, deve fazer parte das necessidades de quem morre de fome. Alguns de nós pensamos assim, olha, pela lei da reencarnação, quem morre de fome precisa morrer de fome. Não é bem assim. E mesmo que seja, a nossa obrigação é fazer de tudo para que isso não aconteça. Não é? Porque nós não temos o poder de mudar o que o outro vai viver. Nós podemos até, tentando ampliar o que eu estou dizendo, impedir que alguém morra de fome, mas nós não vamos conseguir impedir que ele viva o que precisa viver, na essência do ensinamento que precisa aprender. Então, talvez a pessoa não precise morrer de fome, a míngua do corpo, mas ele precisará viver alguma situação que lhe ensine o que ele precisa aprender. Ou ele vai aprender antes de haver essa necessidade de aprendizado, vai aprender sozinho. A nossa obrigação está lá no Livro dos Espíritos, de novo, no Evangelho, é fazer o bem sempre que possível. Afrontando a lei da reencarnação, a lei do retorno, para que a lei do retorno encontre outros caminhos de se resolver, afrontando no bom sentido. Então, esta é uma perturbação importante, mas ela deve ser mobilizadora e não nos causar doenças. Entende o que eu quero dizer, Uriel? As nossas preocupações justas como essa, elas não devem nos adoecer, senão, quando nos adoecem no sentido não somente físico, mas do coração, é possível que a gente esteja colocando dentro dessa perturbação alguma coisa da revolta. E isso
está relacionado a uma não compreensão plena do que acontece no mundo. Entendem o que eu quero dizer? Não sei se eu fui claro. Até a tristeza precisa ser sentida com cuidado, porque é possível que muitas tristezas que a gente sente dentro dela esteja uma revolta também, uma inconformação, um não querer viver aquilo, uma não aceitação do que está acontecendo. A indignação é diferente. Vejo, isso não está certo. Me indigno. Ou seja, há um incômodo dentro de mim. Aquilo me impacta. E isso me movimenta. Isso é mola propulsora para algum movimento íntimo e depois externo. No sentido de aprender algo porque nenhum sentimento, principalmente aqueles relacionados à dor, aquilo que nos incomoda, sempre está falando da nossa intimidade. E é preciso olhar para dentro e falar, que ponto que está doendo, que ponto que me incomoda para que eu aprenda sobre mim e me cure cada vez mais. E depois, ou simultaneamente, eu faça algo, pelo menos dentro do meu âmbito de ação, dentro do âmbito do círculo de ação que a vida me permitiu ter. Então, que continuemos e que não somente o Uriel tenha essa perturbação, essa preocupação com as desigualdades sociais, mas até ela, né, até a nossa situação de viver este incômodo precisa ser com o máximo de equilíbrio, para que a gente tenha paz também. É possível ter paz e estar perturbado, gente. Parece um paradoxo, né? Mas é possível. Porque há perturbações, talvez a gente nem deva usar esse nome no caso, que são essas indignações que nos movimentam, que nos mobilizam, né? Que nos tocam o coração. Espero ter contribuído, Uriel. Obrigado. Alguém mais? Senão eu vou ter que falar das minhas perturbações. Uriel, isso é um bom sinal, viu? É um bom sinal. Não vou mais tocar nesse tema, porque ninguém mais está perturbado. Olha que bom. Ou é falta de perturbação ou é timidez, né? Oi? Fala. Eu sou muito curioso. Pode falar. Conta para ela, depois ela conta. Não. Pode falar. Eu dou a mãozinha para a senhora. Essas pessoas não se entenderem mesmo, né? Está sempre por falta de compreensão com o outro e falta de amor mesmo, né? É o que eu penso. Isso perturba a senhora? Sempre a pessoa está contaçando do que aquilo que não tá feliz, né? Para que sempre querendo consertar o outro. É isso daí, né? Falta de união mesmo, né? É isso. É importante. Obrigado, viu? Vencer a timidez. Estamos todos em casa. Esse é um problema quase geral nas famílias, né, nas nossas relações afetivas e tudo mais, né? A incompreensão, a falta de união. Uma coisa que a gente precisa ter claro, no meu entendimento, é que quando não há união, ou quando há muita crítica, ou quando há incompreensão, quando a gente não compreende o outro, isso significa que a gente, muitas vezes, tem alguma dor interna não resolvida. Não conheço alguém feliz que cause infelicidade. Feliz de verdade, né? Não conheço. Só quem faz sofrer é quem sofre, no meu entendimento. Então, quando alguém é muito... Claro que eu imagino que a gente não está falando daquela incompreensão pontual. Nós estamos falando muitas vezes de pessoas
que são muito intolerantes, né? Que não estão abertas a ouvir e compreender o outro. Talvez a senhora esteja se referindo mais a isso, né? São pessoas que sofrem, gente. Não sei se a gente já pensou nisso. Quem compreende não sofre. Não sei se a gente já pensou isso. Dizem que a compreensão é um sacrifício. É um ótimo sacrifício esse, porque causa bem a quem tem. Porque para você compreender e estar bem, você já estava bem antes. Você já fez um trabalho de casa, que a gente precisa fazer, e só a gente vai fazer, extremamente importante. Você já pensou, olha o que eu vou dizer, o que é o outro na sua vida? Eu não disse quem, eu disse o quê. O que é o outro na vida de vocês? Para que eles servem? Para que serve o outro na vida de vocês? Não precisa responder. É uma pergunta que eu acho extremamente importante. O outro é alguém que eu sempre penso que vai me atacar? Muita gente nunca pensou isso. Mas se você analisar o comportamento, você vai perceber que a pessoa está sempre pronta a se defender. Isso dificulta tremendamente a compreensão e a união. Porque eu estou sempre na defesa, estou sempre com muralhas que tentam me proteger, mas me isolam. E aí eu não consigo sequer ouvir direito o que o outro está falando. Porque enquanto ele está falando, eu estou achando que ele depois ou na hora vai me atacar, aquilo vai me ferir, tem uma crítica embutida ali nas entrelinhas. A pessoa só falou bom dia. E a pessoa respondeu bom dia por quê? Tá certo? Por quê? Existe um vulcão dentro da pessoa, com lavas queimando ali. Não tem nada a ver com quem falou bom dia. É uma questão íntima. Então, agora vamos inverter a situação. Eu falei de quem é intolerante, não compreende. Agora vamos falar de nós. Não que a gente não esteja também nesse grupo. Mas vamos falar de nós. Por quê? Porque o intolerante também tromba com intolerantes. E nós temos um certo nível de intolerância, né? De incompreensão sobre o outro. Por quê? Porque nós temos problemas com o outro. Dizem que o outro é o nosso inferno. E o outro, na verdade, segundo o Evangelho, é um caminho para o nosso paraíso. E aí, como fica? Porque ninguém será feliz, a não ser no processo de aprendizado que o outro nos proporciona. Ninguém evolui numa ilha deserta. Ninguém descobre a felicidade sozinho. Ninguém. Por isso o outro é extremamente necessário. Ah, mas o outro é muito chato, me incomoda, não me entende. É. Deste jeito. E é desse jeito que nós vamos aprender. Por quê? Porque tudo isso que eu disse, que o outro é chato, o outro que me incomoda, eu estou falando de mim. Não estou falando do outro. E, infelizmente, a gente não colocou um espelho na nossa frente. Na verdade, temos um espelho à nossa volta. A gente ia andar dentro de um círculo de espelhos, deixar o outro do lado de fora, atrás do espelho, porque é sempre sobre nós. E nós não vamos conseguir, principalmente no âmbito familiar, obrigar que o outro compreenda. Não é possível. Muitas vezes um filho não compreende o irmão. O filho não compreende o pai, ou a mãe, o pai não compreende o filho. Nós temos isso de forma muito natural nas nossas famílias, indicando a necessidade de muito entendimento sobre o que isso está acontecendo. Agora, qual é a nossa parte? O que eu tenho que fazer quando eu vejo dois não se compreendendo? A minha margem de manobra, o meu trabalho, ele tem limitações. Porque eu não posso obrigar alguém a compreender, eu posso obrigar alguém a fingir que compreende. Isso é possível.
Mas a compreensão verdadeira, ela vai até o nível do sentimento. Quem é agrônomo sabe que as árvores frutíferas produzem mais em companhia de pares iguais. Laranjeiras produzem mais laranjas no laranjal. Se você colocar uma laranja, uma goiabeira e uma mangueira, elas não vão juntas, elas não vão produzir tanto. Por quê? A natureza já está nos falando do princípio da sintonia, da compreensão, da troca entre os iguais que se compreendem. Todo mundo aqui, tenho certeza, já viveu, já esteve diante de pessoas que você percebe que ela te compreende de uma forma muito diferente das outras. Quase não precisa falar. O olhar, poucas palavras, o outro já entendeu e você sente isso. E isso é energia, isso é sentimento. E aí você se sente feliz. Quantos de nós vivemos a solidão de não ter quase ninguém que nos compreenda? Muitos de nós. E essa é uma oportunidade, a dor é uma oportunidade, lembra? Luta, caminho para a realização, Clarence falando para André e falando para nós. Essa é uma oportunidade, já que eu não tenho ninguém aqui que me compreenda, por que eu não recorro à compreensão infinita do Pai? Ou essa compreensão não vale? Ou a gente exige que seja fulano ou fulana que me compreenda? Exigimos, né? Não, fulano tem que me compreender. Não tem, não. Ninguém é obrigado a compreender. É bom, é divino que a gente compreenda. Mas não se exige determinadas coisas. Não adianta. Porque você sabe que não é verdadeiro. Algumas coisas, a parte do sentimento precisa de espontaneidade. Mas, insisto, a gente, por exigir, perdemos a oportunidade de criarmos um outro nível de relacionamento com Jesus, com o Pai. Que são os dois tipos de relacionamento dos três que existem, no meu entendimento, extremamente importantes. E reclamamos e sofremos porque ao nosso redor ninguém nos compreende. Ninguém nos compreenderá mais do que Jesus. Ninguém. Ninguém. E a gente tem, infelizmente, desprezado esse relacionamento. E apostando, exigindo, cobrando e tendo expectativas muito maiores sobre os relacionamentos humanos. E existem relacionamentos humanos de alta compreensão, não tem dúvida, mas eles não chegam aos pés do tipo de relacionamento de compreensão, de grandeza, de profundidade, de alma a alma entre nós e o Mestre. E a gente precisa abandonar essa historinha de auto-inferiorização, de que eu não sou digno de falar com Jesus. Isso é historinha de auto-inferiorização, gente. Ele se mobiliza, e se mobilizou, e se mobiliza permanentemente na nossa direção. Mas nós não fazemos isso. Temos vergonha de Jesus. Como assim? Ele que nos conhece intimamente. Então, até a incompreensão é uma oportunidade valiosíssima para a gente se movimentar na direção da nossa paz. Então, quando a gente, principalmente nas famílias, vemos essas incompreensões, eu entendo que o nosso trabalho é compreender muito mais. É preencher as lacunas da incompreensão compreendendo. Porque, com o tempo, a nossa plantação, muitas vezes silenciosa, cheia de exemplos,
profundamente cheia de pensamentos e sentimentos de compreensão, vão influenciar tudo ao nosso redor, plantando essas sementes de compreensão no coração de todos, para que um dia, talvez não nessa, essa compreensão brote. Ao invés de ficarmos tristes, tristeza muitas vezes é revolta. Tem lá no meio, é um caldo de outras coisas com revolta no meio. No núcleo da tristeza, muitas vezes, eu não estou generalizando, tem revolta. A nossa revolta, uma revolta mais sofisticada, mas é. É um não aceito o que eu estou vivendo. Sem generalizar, por favor. Então, como eu disse, finalizando, nós não podemos obrigar ninguém a compreender ninguém. Mas nós podemos compreender a dificuldade de compreender de alguém e podemos fazer a nossa parte compreendendo muito mais. Inclusive, e principalmente, compreendendo quem não compreende. E eu não estou falando de defendê-los, porque muitas vezes, diante de quem não é compreendido, a gente defende o que não compreende. A gente precisa, no meu entendimento, refletir um pouco mais sobre como a gente ajuda, de fato, os que não se compreendem. Vejam só, e eu agradeço muito a senhora, vejam só como a nossa vida está repleta de oportunidades da gente construir dentro de nós mais paz. Para nós e também para o outro. Gente, finalizando, não há incômodo do coração que não seja uma oportunidade. E o meu convite é que a gente olhe as nossas perturbações, olhe as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas inconformações, os nossos incômodos, passemos a olhar, como Clarencio disse para André, como uma oportunidade. Que fique a pergunta assim: qual é a oportunidade que eu estou vivendo com esta preocupação? Com esta dor? Com essa vivência que a vida me oferece? Qual é a oportunidade? Vamos tentar descobrir, porque eu acho que depois que a gente descobrir o que a vida está nos oportunizando, a gente vai fazer com muito mais facilidade, porque a gente não vai mais rejeitá-la como sendo aquilo que a gente chama de problema ou de tragédia. Espero não ter estragado o que o Fábio e o Coral Amor e Luz tenham feito. Que todos nós guardemos no coração a bênção de Jesus que está presente, do nosso lado, próximo, querendo tocar o nosso coração, a nossa mente, para que a gente se relacione com Ele. Não vou falar de igual para igual, mas de perto para perto. Eu sei que Ele quer muito e nós precisamos muito. Muita luz e muito obrigado. Bem, não estragou nada não, Edgar. Pelo contrário, né? Só nos elevou, nos permitiu aí a reflexão, né? Muito obrigado. E eu penso que todos nós queremos sim a repetição desse tema, viu? Embora hoje a gente estivesse um pouquinho mais tímido, mas eu acho que também foi a questão do tempo, né? A gente teve aí a apresentação do coral, então, mas fica aqui já o convite para retornar sim com esse tema. Muito obrigado, né? E eu estava pensando ali, né, gente, eu acho que a gente ensaiou bem hoje, né? A gente começou o dia aí com o coral, elevando as nossas emoções, né, provocando sentimentos mais sublimados. Depois vem essa reflexão, né, em torno da busca que nós temos que ter, da nossa movimentação pela nossa evolução. Então, eu penso que a gente ensaiou bem hoje aqui, né? Estamos preparados para enfrentar agora a nossa semana, não é?
com muito mais amor, com muito mais fraternidade e com melhores sentimentos. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais esta oportunidade que nos permite, nessa trajetória que todos nós somos convidados a nos movimentarmos na direção da luz, do bem e do amor. Que possamos, Senhor, abastecidos de melhores sentimentos e abastecidos de conhecimento que nos libertam, poder realmente testemunhar o seu amor através de nós, das nossas atitudes, do nosso viver em sociedade, em família. Que as tuas bênçãos de amor e paz permaneçam conosco. Que assim seja. Bem, dando seguimento, então, nós teremos a aplicação dos passes, né? Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares. Os nossos colaboradores aí vão direcionar para as salas devidas. Mais uma vez, parabéns aos papais. Muito obrigado pela presença de todos. Um ótimo domingo e uma boa semana para todos.